Bom, eu queria começar esse vídeo porque tem uma coisa que me preocupa, que eu tenho tentado falar sobre Jesus Cristo, um dos maiores segredos que Jesus Cristo tinha. Como vocês sabem, Jesus Cristo teve 12 apóstolos, mas desses 12 apóstolos que ele tinha, somente 2 eram íntimos de Jesus Cristo. Um era Pedro e outro era Paulo. Não que os outros apóstolos não fossem importantes, sim, foram importantes. Jesus Cristo tentou passar para todos esses 12 apóstolos tudo que ele pôde passar em vida. Mas um desses apóstolos eram amigos, outros eram íntimos, outros eram conhecidos. Mas Jesus Cristo tinha um segredo. Em nenhum momento que você lê a Bíblia, o Novo Testamento, em nenhum momento, por mais íntimo que fosse Pedro, por mais íntimo que fosse Paulo, Jesus Cristo nunca orou com esses apóstolos. Jesus Cristo sempre orou sozinho. E Jesus Cristo falava: eu não habito em nenhum lugar construído por mão de homens. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu frequentei várias religiões, várias seitas, e eu encontrei o Deus Todo-Poderoso, encontrei Jesus Cristo dentro do meu quarto, dentro da minha casa. E analisando a mente de Deus, analisando a mente de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, se você for ver e for analisar e você ler a Bíblia, você vai ver que em nenhum momento você vai achar Jesus Cristo orando para os outros apóstolos. Onde eles estavam, seja no deserto ou visitando uma cidade, Jesus Cristo tinha um hábito que era só dele. Ele acordava em torno das 4 horas da manhã, muito cedo, antes do sol nascer, a Bíblia fala, e se recolhia para um campo longe, distante dos demais apóstolos, sozinho. E geralmente Jesus Cristo, toda vez que orava, ele orava de joelhos. Porque o nosso grande Pai Celestial, Criador do céu e da terra e tudo que existe, ele merece o nosso respeito. E muitas vezes o nosso respeito está na mão de algumas pessoas que acham que o respeito que Deus vai ter por você é dar o dízimo. É lá na igreja, gritar, louvar, sim, é louvar. Você tem que ir lá e adorar a Deus e estar em conjunto com outras pessoas. Mas a oração é uma forma íntima. Quando você vai numa igreja orar e vai clamar a Deus e vai estar ali louvando a Deus para que todos vejam, é louvável, eu acho isso muito legal. Mas eu acredito, e a gente tem que seguir os exemplos de Jesus Cristo. Jesus Cristo acordava de manhã cedo, de joelhos, ajoelhava e orava. Hoje eu tenho 43 anos de idade e há uns 2 anos foi que me veio essa revelação e fui estudando grandes homens como Silas Malafaia, Marlis Moore e outros tantos. Um cara que eu gosto muito dele, que é o Marcos Feliciano, apesar de muita gente falar dele, sei, mas ele tem palestras muito boas. E Jesus Cristo orava sozinho. Jesus Cristo em nenhum momento, você pode ler a Bíblia, ele orou com outro. Então uma dica que eu dou, funciona para mim, tem uma parte na Bíblia que eu adoro bastante, que é o Salmo, que diz o seguinte: clame a mim no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E eu tenho feito isso, sem precisar gritar, sem precisar espernear, sem precisar fazer nada. Eu tenho um lugar aqui no fundo de casa, onde eu me ajoelho no chão, acordo de manhã cedo,
ou às vezes quando eu chego do trabalho de manhã cedo, que eu trabalho à noite, e ajoelho no chão, agradeço a Deus e oro ali, clamo. Mas tem muita gente que só se lembra de Deus na hora de pedir, na hora que está numa dificuldade. Às vezes as pessoas esquecem de agradecer. Agradecer a casa que tem, agradecer a família que tem, agradecer os seus antepassados. Por que não agradecer os antepassados? Se não fosse meu pai, meus avós, meus bisavós, eu não estaria aqui. Eu não estou orando para os meus antepassados, mas estou agradecendo a eles. E uma forma que Jesus Cristo fazia era orar de joelhos. E isso funciona. Oração de joelhos. E de manhã cedo. Não sei porquê. De manhã cedo eu vou ali, ajoelho, oro, converso com Deus. Peço para Deus abençoar todos os meus colegas de trabalho, toda a minha família, todos os meus irmãos, e cito o nome de cada um, cito o nome de cada filho meu, da minha mãe, dos meus irmãos, e peço para que Deus abençoe cada um. Não só os meus parentes, mas aquelas pessoas que estão na cadeia, que estão nos hospitais, que estão sofrendo, que estão em meio a guerras. Eu tenho certeza que Deus, quando ele orava, que ele clamava a Deus, ele tinha uma intimidade grande com Deus, que é o primogênito de Deus. É por isso que lá em Gênesis está escrito: e façamos o homem à nossa imagem. Quando ele diz façamos, Jesus Cristo já estava ali do lado. E ele estava ali junto com Deus para criar o homem. Tem muita gente que não acredita em Deus, tem muita gente que não acredita em Jesus Cristo. Eu já fui ateu, confesso para vocês, vim de uma família católica, comecei a estudar, comecei a me inteirar. Em um certo momento da minha vida, eu não sei porquê, virei ateu. Não sei se por influência de outros, porque era moda, virei ateu. Mas eu nunca me estive tão sozinho como eu tive nessa época que eu me declarei ateu. E o meu reencontro com Jesus Cristo, de novo, foi muito bom. Tem muitos defeitos, peço a Deus todo dia que melhore esses defeitos, essas não qualidades que eu tenho, e é uma luta constante que a gente vive. Então a dica que eu deixo para vocês é o seguinte: orar a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede ao Pai, que ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso é certeza. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, nos resgatou dos nossos pecados. E eu não entendia isso. E comecei a estudar a fundo. O Dr. Marlis Moore é muito bom, o Silas Malafaia e outros grandes autores. Não me lembro de cabeça todos aqui para citar os nomes, mas são pessoas que estão fazendo um bom trabalho. E a minha intimidade com Deus é essa. Eu gosto de me ajoelhar no chão, conversar com Jesus Cristo, colocar ali como um amigo os meus problemas. Sem precisar gritar, sem precisar fazer escândalo, sentindo aquela paz, clamar a Deus, adorar a Ele, a natureza. Às vezes os passarinhos ficam cantando de manhã cedo quando eu estou orando a Deus, e comigo tem dado resultado. É lógico que a gente não vai ficar rico, milionário, mas eu acho que a maior riqueza que a gente pode ter é a paz de espírito, é a saúde, é ter filhos bons, bem encaminhados, irmãos bem encaminhados, todos fora da cadeia, fora de doenças, fora de... Isso eu acho que é o maior patrimônio que o homem pode ter, a maior riqueza que ele pode ter é a família, os amigos. É lógico que no meio dessa caminhada nossa a gente vai encontrar pessoas que querem às vezes nos atacar com palavras, com ofensas, mas ore a Deus pelos seus inimigos. Jesus Cristo fala que a gente deve amar os nossos inimigos. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu oro pelos meus inimigos, para que eles encontrem essa paz de espírito que eu tenho. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar a todo mundo, e eu senti no meu coração de deixar essa mensagem. Acho que um grande segredo que Jesus Cristo tinha: ele nunca orou com nenhum dos apóstolos dele. E ele orava durante 2, 3, 4 horas seguidas. E acredito que essa interatividade com Deus é que dava a ele esses milagres, essa capacidade de você ter resposta do que Deus está te pedindo. Tem pessoas que
só procuram a Deus para se lamentar, só procuram a Deus para pedir as coisas. É chato quando a pessoa toda hora fica te pedindo favor, toda hora te pedindo favor, e às vezes mal te agradecem, né? Então, primeiro, quando a gente for começar uma oração, vamos começar agradecendo a Deus, tudo que Ele fez, esse planeta maravilhoso. O que a gente precisa mais? Eu conheço pessoas que têm deficiências físicas, que são de uma alma muito boa, pessoas sorridentes, quantas pessoas que eu conheci que tinham defeitos físicos nessa minha vida e eram pessoas magníficas, e a gente que é perfeito, o que a gente quer mais? Deus deixou um mundo maravilhoso, uma casa linda, maravilhosa para a gente viver e viver em prosperidade. Então é isso, essa mensagem que eu quero deixar para você. Orar a Jesus Cristo é ótimo, a Deus Todo-Poderoso, de joelhos, de manhã cedo, ok? Muito obrigado.